Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha? Então lá, aula número 13, trocas gasosas e estômatos. Trocas gasosas de quem? Dos vegetais, das plantas. Vamos lá. Então, as trocas gasosas, ou seja, absorção de oxigênio, eliminação de gás carbônico para fazer respiração celular, tudo isso é feito nas plantas com auxílio dos estômatos. Os estômatos, então, são estruturas como vocês estão vendo aqui no slide. Veja lá, nós temos, se a gente olhar a célula de cima, nós vamos ver o que a gente vê aí em preto e branco. Então, em preto e branco, se a gente olhar o plano onde está a célula, a gente vai ver várias células ao redor, que estão aí sem nada dentro, né, sem nada visível, né, nada ilustrado dentro, e aí a gente vai ver no centro aí da imagem, o que tem são duas células guarda. Entre essas duas células guarda, no interior, recoberto por essas duas células guarda, a gente vai ter um ostíolo, ou poro. Vai ser um poro por onde vão passar esses gases. Oxigênio e gás carbônico vão passar por esse poro para sair da planta ou entrar na planta. As células guarda, então, estão ao redor desse ostíolo ou poro, e essas células guarda estão em células, estão ao lado, imediatamente ao lado de células subsidiárias que vocês estão vendo aí na imagem. Ao redor dessas células subsidiárias e células guarda, a gente vai ter células epidérmicas normais, que fazem parte da epiderme da planta. Vamos ver em 3D essa imagem? Então, em 3D, a gente tem a imagem ao lado, a imagem colorida. Se a gente fizesse um corte numa folha de uma planta, a gente veria o seguinte ali. Em corte, a gente vai ter as duas células guarda cortada e o poro ou ostilo, ele leva até uma câmara, que é a câmara subestomática apontada aí. Então, essa câmara é um espaçozinho vazio por onde vão passar esses gases. Tranquilo? Belezinha? Além da respiração, além das trocas gasosas que vão ser feitas para a troca de gases que levam à respiração celular, a gente vai também ter a transpiração ocorrendo por esses estômatos. Essa transpiração, ela tem diversas funções nas plantas. A primeira delas é de resfriamento. Quando está muito calor, então, essa transpiração, assim como na gente, pode ser utilizada para fazer o controle térmico da planta. Além disso, essa transpiração está associada à condução da seiva do xilema. Então, essa seiva, antigamente era chamada de seiva bruta, hoje não se usa mais esse termo, hoje se fala em seiva do xilema. Como que isso funciona? Olha lá, na figura, nós temos, na porção mais superior, a gente tem como se fosse a parte superior de uma folha. Na parte superior, da epiderme superior da folha da planta, a gente vai ter a transpiração cuticular. O que é isso? É como a transpiração que ocorre no nosso corpo. A gente transpira pela nossa pele, essa água evapora e isso regula a nossa temperatura. É a mesma coisa que está acontecendo ali na superfície da folha da planta. Agora, na epiderme inferior ali da folha, olha, na parte de baixo da folha. Ali na parte de baixo, a gente vai ter um estômatozinho representado. Esse estômato ali, então, pelo poro do estômato, a gente tem uma transpiração, uma quantidade de transpiração, um volume maior de vapor de água passando ali por esse poro do estômato. Então, veja, ali a gente tem a câmara subestomática, imediatamente antes ali da abertura do poro do estômato. E veja que tem uma seta azul que indica que o vapor, esse vapor da transpiração, ele está indo do xilema, que são vasos representados ali na inervação da folha, a gente tem xilema, vasos aí de xilema. E esse xilema, ele conduz essa seiva, então, que é composta por uma quantidade muito grande de água. Então, essa água passa pelo xilema, vai ser transformada em vapor de água e vai ser eliminada pelo poro dos estômatos. Detalhe, olha só que legal. Quando a gente quer ingerir um líquido tomando num canudinho, imagine-se lá,
com um copo e um canudinho. O que a gente faz? A gente faz uma sucção, a gente faz uma pressão negativa para fazer o líquido subir. É muito parecido com o que acontece aqui nos estômatos. Pelos estômatos, está se formando vapor de água que sai da planta por vapor de água. Esse vapor saindo, ele promove uma pressão negativa nos vasos de xilema, fazendo com que a água, a seiva que está no vaso de xilema, suba por esses vasos e continue se transformando em vapor e saindo da planta. É assim que acontece a absorção de água pela planta. A planta é absorvida porque existe essa pressão negativa que é provocada pela transpiração que ocorre nos estômatos. Legal, né? Como se fosse o canudinho das plantas. Vamos lá. E como que tem a regulação dessa abertura e fechamento dos estômatos? Existem vários fatores que podem regular. O primeiro deles, vamos pensar, se estômatos são responsáveis por troca de gases, gás carbônico e oxigênio, é claro que a quantidade desses gases dentro da planta vão interferir na abertura ou fechamento dos estômatos. Que outros fatores influenciam? Bom, se tem água ou falta de água, nós também vamos ter essa abertura ou fechamento dos estômatos. É o controle hídrico da planta. Então, vamos lá, pode acontecer o que a gente chama de movimentos hidroativos. Olha na figura. Quando a gente tem, à esquerda, quando a gente tem muita água naquele ambiente, os estômatos estarão abertos, evaporando muita água e tem muita absorção de água pelas raízes passando pelos pelos vasos condutores do xilema. Se tem bastante água nessa planta, tem bastante água sendo absorvida por todas as células, inclusive pelos estômatos. Os estômatos absorvem por osmose bastante água, as células guarda dos estômatos vão absorver bastante água de suas células vizinhas e, em função disso, elas vão se tornar túrgidas. É aquela imagem, está vendo ali uma foto em preto e branco? É a foto de um estômato. É uma foto em eletromicrografia de um estômato aberto. Está vendo que ele está bem inchadinho, como se fosse um beição, assim? Uma bocona? Está vendo? Então, é isso aí, eles são células que estão bem túrgidas, bem cheias de água. Agora, se acontece o inverso, se estamos sob estresse hídrico, como agora, nessa estiagem que está acontecendo aqui no Paraná, a maior estiagem em 50 anos, assunto que pode cair em vestibular. Olha lá, o que está acontecendo agora nesse período de estiagem com as plantas? Se tem pouca água, os estômatos eles vão perder água para as suas células vizinhas, vai sendo perdida a água por osmose. Como vai sendo perdida a água por osmose, as células guarda dos estômatos vão murchar. Quando elas murcham, elas fecham o espaço por onde passa o vapor de água. Elas fecham os poros ou os tilos. Olhe lá na figura, em preto e branco, à direita, você tem exatamente isso. A foto de um estômato fechadinho, porque as suas células guarda estão murchinhas, sem água nenhuma. Então, esses movimentos, de acordo com a quantidade de água, são chamados movimentos hidroativos que vão ocorrer lá nos estômatos. Mas nós temos também o último fator que vai influenciar, que a gente vai estudar aqui, são os movimentos fotoativos. Então, nós temos 3 fatores aqui que a gente está citando que podem influenciar a abertura dos estômatos. Abertura estomática. 1, concentração de oxigênio e gás carbônico. 2, nós temos movimentos hidrativos, ou seja, a quantidade de água que vai ter no ambiente. E 3, a quantidade de luz. Nós temos movimentos fotoativos. Como que funciona isso? Se a planta está sob luz, sob a incidência de luz, vai acontecer a passagem, por meio de transporte ativo, de potássio para dentro dessas células guarda. Olha lá na imagem, nós temos potássio sendo enviado, sendo bombeado para dentro das células guarda. Se tem muito potássio sendo enviado para dentro da célula guarda, a concentração dessas células aumenta. Se aumenta a concentração, por osmose, o que tem de acontecer? O solvente vai passar do meio menos concentrado para o meio, do meio mais solvente,
Solvente ou soluto? Osmose, difusão, osmose? O que acontece agora? Vamos relembrar? Difusão, essa hora sempre dá confusão, né? Difusão é transporte de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Osmose é o quê? Passagem de soluto? Não, de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O que a gente está fazendo aqui é enviar mais potássio para dentro da célula. Se a gente está enviando mais potássio para dentro da célula, a gente está aumentando a concentração de dentro da célula. Por osmose, a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, o que vai acontecer? A água vai entrar para dentro das células guarda a fim de se igualar às concentrações entre o meio dentro da célula, o meio intracelular e o meio extracelular. Tranquilo? Então, a célula vai receber água. Se a célula recebe a água, o que acontece com o estômago? As células guarda ficam túrgidas, ficam cheias de água, acontece o beicinho, e aí abrem-se os poros ou ostíolos aí para que haja passagem de vapor da água. Agora, no processo inverso, estamos numa fase escura, à noite, não tem mais luz. O que acontece? É bombeado potássio para fora da célula. Se o potássio é enviado para fora da célula, eu estou aumentando a concentração externa da célula e diminuindo a concentração de dentro da célula. Se diminui a concentração de dentro da célula, por osmose, o soluto vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. O solvente, perdão. O solvente vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, a água vai sair de dentro da célula e vai para fora. Então, nós vamos ter a célula murchando. Olha ali, é o mesmo processo que acontece quando há a estiagem, a falta de água. Nós vamos ter a água saindo de dentro do estômago, as células guarda ficando murchas e o estômago se fechando, os poros se fechando. Esse processo, então, de transpiração, como eu falei para vocês, ele resulta também na absorção de água pelas plantas, como se fosse um canudinho. Então, como se fosse esse canudinho, ao longo do dia, a gente vai ter o processo de fotossíntese. Lembra que fotossíntese tem uma fase que é dita fase claro e tem a parte de fase de escuro. Na fase claro, a gente vai ter, então, a luz, a energia luminosa, quebrando moléculas de água para ocorrer a fotossíntese. A fórmula geral aí, a equação geral do que acontece, a equação química geral do que acontece, é essa que está aí para vocês. A fotossíntese é dada pelo processo de 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, sob energia luminosa, vão ser transformados em uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água. Então, a gente tem a quebra de água nesse processo para produzir moléculas de glicose. Nesse processo, então, isso vai acontecer especialmente durante o dia, quebra de água para produzir glicose. Então, olha lá, a gente tem esse gráfico acontecendo de acordo com isso. Esse gráfico ali embaixo tem as horas do dia, 6 horas, 12 horas, 18, 24 horas. São as horas do dia. Das 6 às 12 horas, o que está acontecendo? Na linha contínua, a gente tem água transpirada, a gente tem vapor de água. Porque acontece? A gente tem aquelas moléculas todas de água, da fotossíntese, sendo quebradas e produzindo vapor de água. O vapor de água é transpirado e está aí sendo representado nessa linha contínua. Na linha pontilhada, a gente tem a água absorvida, porque é como se fosse o canudinho. Evapora a água, absorve a água também. Como se fosse o canudinho, criando uma pressão negativa. A partir das 12 horas, das 12 até as 18 horas, a gente tem uma fechadinha desses estômagos até para evitar o estresse hídrico da planta, porque a partir das 12 horas, o dia já está bastante quente. E se a planta transpirar demais, ela pode entrar em estresse hídrico, ela pode desidratar. Então, aí, como começa a ter isso, começa a ter um pequeno estresse hídrico, começa a ter o fechamento dos estômagos, um pouquinho de controle ali da quanto de água que vai ser evaporada, mas ela continua sendo bastante absorvida.
Quando começa a chegar mais perto do final do dia, que o dia já não está tão quente, a água não está sendo tão evaporada, já passou aquele momento mais crítico de estresse hídrico, de desidratação, volta a se ter mais transpiração e mais absorção, até anoitecer. A partir do momento que anoitece, para-se de ter a transpiração, reduz-se a transpiração a níveis mínimos e continua-se a ter a absorção um pouquinho maior do que a transpiração. Tranquilo? Beleza? É isso que vai acontecer ao longo do dia. Todo dia se repete esse ciclo. Vamos ver duas questões para ver como que pode cair isso no vestibular? Vamos lá? Questãozinha da UDESC. Analise as proposições abaixo em relação aos estômatos de uma planta. 1. Os estômatos estão localizados principalmente na epiderme inferior das folhas e são constituídos de duas células clorofiladas em forma de rim ou feijão, que são chamadas de célula guarda. Exatamente, perfeito, está corretíssimo. Vale destacar aí, existem estômatos na parte superior, na face superior das folhas também. Em alguns vegetais, elas vão estar principalmente na face superior, mas na grande maioria dos vegetais, ela vai estar na face inferior. Por quê? Porque a face inferior pega menos luz, corre menos risco dessa planta entrar em estresse hídrico, em desidratar demais. Então, os estômatos eles ficam protegidos da luz, ficam embaixo da folha para não pegar tanta luz, não desidratar demais essa planta. Tranquilo? Então, a 1, corretíssima. 2. Os fatores que estimulam a abertura e o fechamento dos estômatos são a luz, a concentração de gás carbônico, a concentração de íons potássio e o grau de hidratação da planta. Corretíssimo. Tranquilo, foi o que a gente acabou de ver, os movimentos fotoativos, movimentos hidroativos e de acordo com a concentração dos gases respiratórios. 3. A absorção de água pelas células guarda do estômago altera a sua forma e faz com que o espaço entre elas, chamada diostíolo, se feche. Bom, vamos pensar. Quando a célula absorve bastante água, ela fica inchada, fica beiçudinha, faz aquele beição enorme. Quando faz o beição enorme é porque ela se abre. Então, ao contrário do que está ali. A absorção de água abre os estômatos e não fecha. Tranquilo? 4. Os estômatos abertos favorecem a ocorrência de transpiração e também a troca de gases com a atmosfera. Certíssimo, é para isso que servem os estômatos. Exatamente isso aí. Então, somente as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Letra C, portanto, vamos lá. Seguimos para mais uma questãozinha em classe. Olha lá. No gráfico abaixo, questão da FUVEST. No gráfico abaixo, uma das curvas representa a entrada e a outra a saída de água em uma árvore da Mata Atlântica ao longo de 12 horas num dia ensolarado. Então, aquilo que a gente acabou de ver aí no finalzinho da aula, um gráfico do que acontece ao longo do dia com a planta. Ele está perguntando para você qual é o que é cada linha. Olha ali. Considerando que uma planta terrestre, a transpiração é realizada majoritariamente pelos estômatos, identifique a curva que representa a transpiração e a que representa a absorção de água. Vamos ver. Para a absorção acontecer, eu preciso que ocorra primeiro a transpiração, porque a transpiração precisa criar aquela pressão negativa para a absorção acontecer. Então, quem está criando a pressão negativa é a curva número 2, a curva cheia aí. Então, curva 2 é a transpiração e a curva 1 é a absorção de água. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, vamos nos encontrar no nosso Momento Tira Dúvidas. Ou me escreva, entre em contato comigo, faça as atividades mínimas e, no mínimo, as mínimas e complementares, mas tente fazer os desafios também que tem na sua apostila para arrasar nesse vestibular. Tá ok? Um beijão, gente. Tchau, tchau.